é o homem que trocou riquezas e nobreza por uma vida de radical pobreza e milagres no coração dos montes italianos. São Guilherme de Montevergine, o eremita que domou lobos, converteu corações endurecidos e fundou um santuário de fé no alto das montanhas. Neste vídeo, você descobrirá como um jovem nobre abandonou tudo para seguir Cristo, enfrentando desafios sobrenaturais e deixando um legado de santidade que perdura até hoje. Prepare-se para uma história de milagres, penitência e uma fé que move montanhas. No dia 25 de junho, a Igreja Católica celebra São Guilherme de Montevergine, que passou a Igreja triunfante no ano 1142. Em meio às colinas do Piemonte, na Itália do século XI, nasceu Guilherme, por volta do ano 1085, em uma nobre família da casa dos Vercelli. Desde o berço, sua vida parecia destinada à glória dos homens, criados, títulos, vestes finas e um futuro promissor na corte. Mas havia algo em seu coração que pulsava diferente. Enquanto os jovens de sua idade se encantavam com banquetes e caçadas, Guilherme olhava para o céu. Ainda criança, ficou órfão e foi entregue aos cuidados de parentes, que tentaram moldá-lo à vida aristocrática, mas a alma de Guilherme já estava voltada para o alto. Com apenas 14 anos, tomou uma decisão radical, renunciando ao conforto, à proteção da nobreza e aos planos terrenos, partiu em peregrinação a pé até Santiago de Compostela, no norte da Espanha. Uma viagem longa e perigosa, motivada apenas por sua sede de Deus. Esse ato de fé profunda transformou completamente sua vida. Ao voltar, já não havia mais espaço dentro dele para os valores do mundo. Guilherme trocou os trajes nobres por um hábito rude e simples, e retirou-se como eremita para os montes Apeninos. Ali, escondido dos olhos do mundo, começou uma batalha espiritual intensa. Enfrentava o frio, a fome, a solidão e as tentações mais ferozes. Disse que, ao ser violentamente tentado pela luxúria, lançou-se-no sobre um monte de espinhos, ferindo o próprio corpo até sangrar, enquanto gritava: "De melhor sofrer aqui do que queimar no fogo eterno." Sua coragem e santidade não podiam ficar ocultas por muito tempo. Logo, outros homens começaram a procurá-lo, desejando seguir seu exemplo. E assim, do silêncio de seu eremitério, nasceu um mosteiro. No alto do Monte Vergine, Guilherme fundou o mosteiro que se tornaria o coração de sua missão espiritual, de Montevergine. Um lugar de oração, penitência e profunda devoção. Mas Deus queria que sua vida fosse mais que contemplação, queria sinais. E eles vieram. Enquanto trabalhava na construção do eremitério, um lobo feroz apareceu e matou o burro que carregava os materiais. Em vez de revidar ou fugir, Guilherme olhou nos olhos do animal e, com autoridade espiritual, o repreendeu. O lobo, então, submisso, começou a ajudá-lo, carregando pedras e madeiras como se estivesse em penitência. O povo que testemunhava esses fatos começou a chamá-lo de o Santo Vivo. Certa vez, alguns camponeses zombaram de sua fé e o desafiaram a provar que Deus estava com ele. Guilherme fincou seu cajado no chão e, diante de todos, jorrou do solo uma fonte de água cristalina, que corre até hoje, sendo o destino de milhares de peregrinos em busca de cura e esperança. Mas talvez o milagre mais impressionante tenha sido a conversão de um conde local. Incomodado com a crescente fama e influência de Guilherme, o nobre ordenou que uma mulher se aproximasse dele com intenções impuras. Quando ela o encontrou, o santo acendeu uma fogueira e, em silêncio, deitou-se sobre as brasas ardentes e nada aconteceu. Nenhuma queimadura. A mulher, impactada, caiu de joelhos, chorando, e naquele momento entregou sua vida a Deus. Tornou-se religiosa. O próprio conde, ao ouvir o que aconteceu, caiu em arrependimento e doou terras para o mosteiro. Guilherme seguiu vivendo em humildade, silêncio e penitência até sua morte. Após sua partida, milagres começaram a ocorrer junto ao seu túmulo, curas extraordinárias, libertações de possessos e graças de toda espécie. Em 1224, o Papa Honório III o canonizou oficialmente, reconhecendo aquilo que o povo já sabia: Guilherme era um verdadeiro santo. Hoje, suas relíquias repousam na Basílica de Montevergine, um dos maiores centros de peregrinação da Itália. E lá, ao lado de sua memória, brilha também a devoção a Nossa Senhora de Montevergine, cuja imagem negra é venerada com fervor desde os tempos do santo. São Guilherme nos lembra que, mesmo nascidos no luxo,
podemos escolher o caminho da cruz. Que renunciar ao mundo, quando feito por amor, pode acender uma luz que transforma gerações. Reflexões. A história de São Guilherme de Montevergine nos convida a refletir sobre a radicalidade do amor a Deus e a coragem necessária para renunciar ao mundo em busca da santidade. Em uma sociedade marcada por ambições, vaidades e poder, Guilherme escolheu a estrada estreita do sacrifício, do silêncio e da penitência, lembrando-nos de que a verdadeira liberdade não está nos prazeres da carne, mas na fidelidade à voz interior que clama pelo céu. Seus milagres não são apenas sinais sobrenaturais, mas manifestações visíveis de uma alma que se uniu profundamente ao Criador. Ele nos ensina que a pureza, a humildade e a perseverança podem transformar até mesmo um lobo feroz ou um coração endurecido. A vida desse santo é um apelo à conversão pessoal, um chamado a deixar as brasas da vaidade e deitar-se com confiança no fogo purificador do Espírito. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. São Máximo de Turim, bispo de Turim, Ligúria, que morreu por volta de 465. Ele chamou multidões de pagãos à fé de Cristo com eloquência paternal e os guiou com ensinamentos celestiais para a recompensa da salvação. Ele é o primeiro bispo conhecido de Turim e é homenageado como seu patrono. São Máximo é conhecido por seus discursos e homilias que abordam questões litúrgicas, históricas e sociais de seu tempo. São Próspero de Aquitânia viveu uma vida integral e modesta com sua esposa, mais tarde tornou-se monge em Marsella e defendeu vigorosamente os ensinamentos de Santo Agostinho sobre a graça de Deus e o dom da perseverança contra os pelagianos. Em Roma, serviu como escritor para São Leão Magno. Ele é conhecido por sua defesa da doutrina da graça de Agostinho contra o semi-pelagianismo. São Salomão de Mártir na Bretanha, que, enquanto reinava como rei, estabeleceu sedes episcopais, ampliou mosteiros e manteve a justiça. Depois de renunciar ao trono, foi cegado e morto por adversários em uma igreja. Santo Adalberto, diácono e abade em Egmond, na Frísia, que auxiliou São Willibrord em seus trabalhos evangélicos. Santa Eurosia, virgem e mártir em Jaca, na região de Tarragona, na Espanha. São Molós, Sluan bispo em Rosmarkie, na Escócia. Santa Ingrid de Scaninge, virgem que promoveu zelosamente a veneração de São João Batista na região de Maurienne, em Saboia. São Próspero de Reggio Emília, bispo de Reggio Emília. Beato João, chamado com o espanhol o monge cartucho na Cartucha de Reposoir, em Saboia, que escreveu diretrizes para freiras da Ordem Cartucha. Beata Doroteia de Montal, viúva que, como reclusa perto da catedral em Marienwerder, na Prússia polonesa, dedicou-se à oração e penitência constantes. Beata Maria L'Huillier, virgem e mártir no Vale de Guidon, na França, que, durante a Revolução Francesa, juntou-se às Irmãs da Caridade, permaneceu fiel aos seus votos e foi executada por decapitação. Santos Domingos Henares e Francisco du Minchieu, mártires na cidade de Nanjing, em Tonkin. Domingos, bispo da Ordem Dominicana, passou 49 anos propagando a fé cristã, e Francisco, catequista, colaborou diligentemente com ele. Ambos foram decapitados por Cristo sob o imperador Min Mang. São Guilherme de Montevergine, rogai por nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que destes a São Guilherme a graça de imitar Cristo na pobreza e na humildade, concedei-nos, por sua intercessão, a coragem de abandonar tudo o que nos afasta de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.